Questão de Ordem, o podcast da CAI. Olá, esse é o episódio de número 26 do podcast Questão de Ordem da Comissão da Advocacia Iniciante da OAB Paraná. Me chamo Catiele Ribeiro e estou como diretora de comunicação nessa gestão 2019-2021, que está encerrando agora. Por isso, esse é o nosso episódio de encerramento da primeira temporada do Questão de Ordem. Para isso, convidamos hoje o nosso presidente, Wagner Maurício, e a nossa vice-presidente, Aida Mohedini. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje falaremos sobre os desafios na advocacia iniciante e falando um pouco sobre a nossa comissão, a nossa querida CAI. Para ouvir os nossos episódios, siga a CAI no Instagram, @CAIOABPR, e os nossos streamings, Spotify, Deezer, Google Podcast, entre outros. Wagner e Aida, tudo bem com vocês? Tudo bem, Catiele. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui no podcast. Eu tenho uma imensa alegria por esse projeto. Queria te parabenizar agora, mais uma vez, por esse brilhante projeto. Olá, boa noite, Catiele. Boa noite, Wagner. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto lisonjeada. Catiele, eu só tenho também admiração por todo o teu trabalho desenvolvido neste projeto. O podcast Questão de Ordem, ele ganha uma notoriedade, mas é porque você desenvolve com muito amor isso. E eu também tenho a agradecer ao Wagner pela escolha, Não tinha uma escolha melhor. Gente, eu fico muito feliz com esses elogios, que não é a primeira vez que os escuto, mas porque sim, é feito com muito amor desde o primeiro episódio. E nesse último eu gostaria de agradecer a nossa querida Roberta Ling e o Alexandre também, que sempre nos acompanharam desde o primeiro episódio até agora. Muito obrigada. Bom, presidentes, eu vou começar então perguntando para vocês qual foi, logo no início, quando vocês aceitaram a incumbência de presidir uma comissão tão importante quanto a CAI, qual foi o maior desafio para vocês? Wagner. Bom, o maior desafio para mim em aceitar presidir a maior comissão da OAB foi primeiro isso, ter esse peso de representar a advocacia iniciante do Paraná. E o segundo desafio foi escolher quem estaria ao meu lado. Por sinal, escolhi muito bem. A Aida foi uma vice-presidente sensacional, eu não tenho o que falar. E também toda a diretoria da comissão, apesar de todos os desafios que a gente teve durante a gestão e pandemia e tudo mais, eu consegui realmente escolher um grupo de pessoas que eu tenho muito orgulho e que eu quero levar para minha vida. Aida, e para você? O desafio foi o primeiro desafio foi dizer sim pro Wagner, Não, eu aceito. Eu falei, tá, ok, e agora, o que eu tenho que fazer? Então, assim, o não saber o que me esperava, eu acho que foi um dos desafios, mas me senti segura a partir do momento que o Wagner falou assim, a nossa equipe, a nossa diretoria é essa, nós vamos trabalhar nesse sentido, nós vamos apoiar todo o jovem advogado e advogada que vão nos buscar aí auxílio. Eu falo assim, então eu gosto de falar, eu gosto de estar aí à disposição, então vamos, estou junto com você. E eu tenho realmente o desafio que o Wagner teve em escolher pessoas para compor a diretoria. Eu falo assim que não foi um desafio, foi uma dádiva, Porque ele trouxe as pessoas certas para o trabalho certo. Que legal, gente. Nessa parte eu me sinto lisonjeada também, Por fazer parte dessa diretoria. Falando em desafio, agora falamos de realizações. Para você, Aida, qual foi a maior realização ao longo desses 3 anos à frente da CAI? A realização, eu acho que é chegar no final dessa gestão e olhar todo o trabalho que foi desenvolvido, como o Wagner falou mesmo, no meio de uma pandemia que não era esperada, mas saber que a gente conseguiu fazer um trabalho coeso, bem feito, e também amizades que a CAI acabou nos proporcionando, Eu falo assim, a CAI não é somente uma comissão, é uma família que a gente estrutura dentro aqui desse ambiente. Então é uma realização nesse sentido,
realização profissional, porque você ganha uma notoriedade, mas também com isso vem responsabilidades, né? Mas eu falo assim, eu sou realizada. E você, Wagner? As realizações que eu vejo são assim, eu na verdade alguns dias atrás estava olhando uma notícia que saiu no começo da gestão, a partir do discurso que eu fiz no primeiro dia da primeira reunião ordinária da comissão. E lá eu elencava vários objetivos que eu tinha com a comissão enquanto presidente, e lendo esse discurso eu fui vendo que a gente conseguiu fazer tudo aquilo que a gente estava se propondo. Então, mesmo com todas as dificuldades, mesmo diante de uma pandemia, a gente chega no final da gestão com um grupo completo, unido, com os objetivos cumpridos, com outros que foram surgindo durante a gestão, e novos projetos que eu tenho certeza que auxiliaram muito a Jovem Advocacia. Então, essa é uma grande realização. E por falar em realizações e objetivos cumpridos, salvo engano, me corrijam se eu estiver errada, temos 49 subseções no Paraná e nessa gestão conseguimos levar a CAI para todas elas. Qual é a sensação, vocês enquanto representantes da advocacia paranaense, em ver que em todas as subseções a advocacia iniciante está representada? Eu fico muito feliz com isso, porque eu via toda essa trajetória de busca por inserção de comissão em cada subseção, e a gente conseguir isso quase que com poucos meses foi muito especial. Tanto é que no primeiro colégio de presidentes, que a gente tinha acho que 45 subseções representadas, eu realmente fiquei muito emocionado em ver todos eles lá. Porque a gente vê as demandas específicas de cada região, a gente consegue chegar de fato mais próximo da advocacia iniciante do interior do Paraná. E para você, Aida? Você que veio do interior. Pois é, Catiele, eu que vim do interior, então eu conheci um pouquinho digamos, da dificuldade que o interior tem, mas aqui na capital e o trabalho desenvolvido pela CAI, a gente vê que teve muita aproximação, né? A representatividade, ela chegou, mas ela chegou, como o Wagner mesmo comentou, buscando encontrar soluções para que todas as CAIs das subseções estivessem realmente inseridas dentro da CAI da seccional. Então eles tinham apoio e nós também, consequentemente, nós tínhamos também essa, digamos assim, essa via de dupla mão, né? Então o gostoso foi isso. Então acho que foi a representatividade e fazer também pelo outro. Certo. E por falar em participação, em aproximação do interior com a capital, no âmbito da Comissão da Advocacia Iniciante, hoje teremos aqui 3 perguntas, novidade no podcast, nesse primeiro episódio diferente, de advogados e advogada que representam a CAI no interior. Então a primeira pergunta ela foi feita pelo nosso querido colega Dr. Vitor Pavan, que é presidente da Comissão da Advocacia Iniciante em Maringá, e ele pergunta para vocês qual que é a opinião de ambos em relação a essa oportunidade que os advogados e advogadas iniciantes têm agora com as videoconferências de sustentações orais perante o tribunal. Eu acho que assim, essa oportunidade que surgiu, ela tem uma causa, né? Eu acho que a pandemia, ela fez com que essa tecnologia, ela surgisse e realmente tomasse proporções de agilidade e uma celeridade tamanha, para que realmente o advogado lá do interior ele pudesse estar socorrido desses meios, até porque não tínhamos mais sessão de julgamento, até que fosse instalada de forma virtual. Então, pautas também em fóruns, né, também foram suspensos com a pandemia. Eu acho que a virtualização, ela trouxe esse amparo para o advogado, ele conseguiu se fazer presente, representando o seu cliente até na capital. Então, para a advocacia iniciante, para a advocacia em geral do interior, isso foi um grande avanço.
porque ele conseguiu estar presente defendendo o que é a essência dele, né? Defendendo direitos. Eu acho que equilibra um pouco também a relação da advocacia iniciante com a advocacia mais experiente, no sentido de que o advogado iniciante muitas vezes não tem condições de vir até a capital, ou o cliente desse advogado às vezes não tem condição de pagar para fazer com que ele vá até a capital para fazer uma sustentação oral. E com essa virtualização, foi possível o advogado, a partir lá da cidade dele, fazer a sustentação oral sem ter esse custo maior, né? E com isso também a gente acaba equilibrando a advocacia iniciante com a advocacia mais experiente. Perfeito, gente. E ainda nessa questão de tecnologia, que a Aida comentou, que o Wagner também, a Rafaela França, que é presidente da Comissão da Advocacia Iniciante em Santo Antônio da Platina, pergunta para vocês o que vocês pensam e quais as expectativas da jovem advocacia em relação ao futuro digital. Aida, pode começar. A tecnologia, eu acho que ela é essencial, né? Então, assim, não tem hoje como nós olharmos um processo sem ser um processo eletrônico. Economia, celeridade, acesso. Hoje a gente conversa com o juiz direto do escritório, né? Digamos, por videoconferência. Então, não só com o juiz, mas com o seu assistido, digamos, numa penitenciária, onde for. Eu acho que não tem como a gente colocar de lado a tecnologia e a advocacia hoje. Eu acho que elas estão muito ligadas. E isso acho que vem a somar realmente para o desenvolvimento do trabalho que nós prestamos aí. E para você, Wagner? Eu acho que não tem mais como fugir disso, né? Acho que a gente nem está mais falando de futuro, a gente está falando de presente mesmo. A pandemia acelerou muita coisa e eu acho que foi de um aspecto bom para a gente ver que existiam muitas coisas em que a gente estava com muita resistência e que já poderiam estar sendo aplicadas, mas que por uma resistência a gente não estava aplicando ainda. E a pandemia acelerou isso e fez a gente se obrigar a fazer as coisas de uma forma diferente. Eu acho que o contato com o cliente mudou. O que antes era o cartão de visita, hoje é o WhatsApp. O que era telefone, ninguém usa mais telefone, tudo vai para o WhatsApp ou para outros meios. E as peças processuais estão mudando a forma de apresentação, estão incluindo vídeos, incluindo outras formas. Então eu acho que o advogado precisa se adaptar a isso. Se ele não se adaptar, eu acho que ele não vai conseguir ter sucesso na carreira no futuro. Perfeito, gente. E eu vou deixar a última pergunta do interior aqui de lado um pouquinho para perguntar para vocês sobre essa questão da pandemia. Porque por mais que vocês tenham falado dos desafios que vocês receberam lá em 2019, quando assumiram a gestão, acredito eu que vocês não estavam preparados para uma pandemia, assim como ninguém estava. Como foi presidir a Comissão da Advocacia Iniciante em meio a uma pandemia? Nossa, foi difícil. Assim, no começo, a sensação para onde vamos agora? Essa é a primeira pergunta que eu tive quando tudo aconteceu. A gente passou por várias modificações, né? Acho que no começo da pandemia a gente tinha uma perspectiva que foi mudando a cada mês, né? A cada mês você tinha uma situação nova. Então a gente não poderia programar muita coisa a longo prazo, então isso foi muito difícil no começo. E tudo que a gente estava pensando em programar teve que ser readaptado. Então foi assim, muito contato com vários advogados para tentar ajustar diretorias. A gente se reuniu várias vezes, a gente teve que dar um suporte maior para a advocacia iniciante. Ouvimos muitos colegas que ficaram em situações extremamente difíceis. Dentro do nosso grupo, tivemos pessoas que tiveram dificuldades, a gente teve que se ajudar. Eu acho que esse período me fez pensar muito nisso, assim, do quanto a gente pode e a gente consegue se ajudar. E para você, Aida, como foi esse período? O período relacionado assim a CAI e pandemia, a gente vê que realmente a gente conseguiu driblar de uma forma ou de outra, né? Eu falo, a visão que o Wagner tem como
presidente da CAI, foi assim de aproximação. Logo que foi instalada a pandemia e a gente nos vimos, na verdade, assim, sem poder realizar eventos, curso de capacitação, semana da advocacia. Então a gente não podia fazer nada mais em prol da advocacia iniciante. Daí o Wagner falou assim, então vamos fazer grupos regionais e para ver realmente o que cada região está passando e vamos conversar com eles, trocar essas ideias, ver o que falta para a gente complementar. E eu falo assim, o Wagner ele tem uma sensibilidade que ele trouxe vários projetos, né, para incluir todos. Então, assim, todos se sentiram inclusos, mas isso, eu falo assim, é triste, né, porque a gente teve que fazer nascer uma solidariedade, atuar em conjunto com a Caixa de Assistência, porque nós nem sabíamos que existiam outros benefícios vinculados, então, assim, Wagner correu atrás para saber, correu para ver como poder ajudar mesmo o advogado. Outros projetos saíram aí da cartola, porque eu acho que ele dorme pensando em projetos, né? Ele tira um projeto novo, vamos fazer um projeto ao meio-dia, levar conhecimento. Ele fala assim, porque às vezes o advogado ele não consegue nem terminar um curso, porque era presencial. Então vamos nós levarmos de forma gratuita, ou vamos indicar alguma forma de atuação. Então, o fazer diferente, eu falo assim que a pandemia trouxe isso para nós. Realmente fazer o diferente, e o diferente foi o que o Wagner conseguiu fazer. Eu tenho maior admiração. E o bacana de tudo isso, até peço licença para fazer um comentário, é que no início, como o Wagner falou, a gente não tinha uma perspectiva de quanto tempo duraria, do que poderíamos programar e não. E enquanto diretora de comunicação, o desafio foi ainda maior, porque a gente teve que usar, e aqui até faço menção a Paola, que está nos assistindo, que também é diretora de comunicação, tivemos que utilizar de todos os meios virtuais, de todas as redes sociais, criamos grupos de apoio no WhatsApp, Telegram, enfim, a CAI ela está literalmente em todas as redes sociais existentes nesse momento, acredito eu, com exceção de algumas, né, que não estão voltadas para o nosso público, mas a gente conseguiu levar essa aproximação de os conteúdos, as conversas, os happy ordens. Vocês imaginavam um happy ordem virtual? Não. As jornadas também. As jornadas com o pessoal do interior. E aqui voltando à nossa última pergunta do interior, de um colega muito querido, e que inclusive, né, a gente pôde aproximar a CAI estadual das CAIs do interior. Esse é um grande exemplo. E a pergunta do nosso colega querido Daniel Araújo, de Paranaguá, presidente da CAI de Paranaguá, é sobre os nichos da advocacia. Vocês acreditam que isso funciona para os advogados e advogadas que atuam no interior? Aida. Olha, funciona. Funciona porque nós temos que ver a forma de subsistência de cada região. Por exemplo, você pega a região oeste, nós temos ali a agricultura bem acentuada. Então, o advogado ele pode trabalhar no agronegócio, ele pode estabelecer isso como um nicho de mercado. O Daniel, que eu já deixo aqui um abraço para ele, eu tenho um carinho enorme também, fez um trabalho maravilhoso na CAI de Paranaguá. E exemplo disso é Paranaguá, né? Que é uma cidade portuária, então assim, é um nicho de mercado diferenciado. Então, saber lidar com isso e aproveitar o que você tem ali, o conhecimento que você tem de espaço e tudo mais, eu acho que isso traz uma diferença. Agora, pensando numa advocacia iniciante que não tem isso à disposição, ser generalista talvez traga uma solução imediata, mas a gente tem que sempre pensar nisso no futuro, como se especializar numa área
e trabalhar naquilo com afinco, né? Perfeito. E Wagner, antes que você responda, eu vou te dar um gancho para que você utilize na sua fala, se puder, que é o nosso projeto recente, a Aida comentou sobre alguns, e esse do meio-dia, a nova onda da advocacia, ele tratou bastante dessa questão da advocacia nichada. Então, se você puder responder com base nisso. Tá. Não, concordo muito com o que a Aida falou, e eu acho que a advocacia iniciante, no início, ela acaba experimentando muitas áreas, né? Até ela conseguir nichar realmente, né? Esse projeto que a gente fez, o objetivo foi saber como entrar nessas áreas, porque normalmente essas áreas, elas são, às vezes parecem muito distantes, principalmente quando você está na faculdade e aí você não teve aquilo e você pensa, nossa, como que eu faço para entrar nessa área? Então esse projeto veio com a ideia de mostrar os caminhos, o que você precisa, quais são as habilidades, porque são habilidades que você nem imagina quando você está na faculdade, que você vai precisar ter para atuar numa área. E essas áreas mais nichadas, elas exigem que você... na verdade, ela geralmente é multidisciplinar, né? Você tem várias áreas dentro dessa área. Então, você acaba sendo também um pouco generalista, só que dentro de uma área específica. Eu acho que esse é o futuro da advocacia, você ser bem especialista numa área que é multidisciplinar. Ótimo, gente. E por falar em mudanças, o que vocês consideram que tenha mudado do início da gestão da CAI para agora? E essa pergunta, ela é um tanto quanto pessoal. O que mudou para você, Wagner, do início da gestão até agora? Nossa, mudou tudo, assim, realmente a CAI, ela me fez aprender muita coisa, porque, como eu sempre falo, a advocacia iniciante, ela entra sempre muitas pessoas, né? Entram sempre muitas pessoas. E a gente vai aprendendo por ano, com novas pessoas, novas perspectivas, novos pensamentos. A gente tira algumas ideias que a gente tinha no passado, que hoje em dia não fazem mais sentido. Eu acho que a advocacia iniciante me ensina muito nesse sentido. E essa troca, essa animação, a advocacia iniciante é muito empolgada, topa muito, assim, fazer coisas novas, trazer ideias. Então, essa animação que fez, eu acho que durante a pandemia a gente também se empolgar, né? Porque cada projeto novo que a gente criava, as pessoas se empolgavam em participar, muito mais até do que no presencial. Acho que a gente conseguiu democratizar mais a comissão nesse período, principalmente para o pessoal do interior. Falo com muito carinho do pessoal do interior, porque sinto que eles são extremamente engajados, e eu percebi isso durante os nossos projetos nesse período de pandemia. E para você, Aida, qual foi a grande mudança ou as grandes mudanças? Não tem como, né? A gente não tem como discriminar elas, foram muitas. Foram muitas mudanças, tanto num cenário profissional, quanto pessoal, quanto sentimental. A gente tá junto, a gente sofre junto, a gente fica alegre junto. Então, é difícil de você estabelecer quais as mudanças, mas eu te garanto e registro que as mudanças foram sempre para melhor, sempre buscando aí contato, estimulando curiosidade, né? Porque se a gente não tivesse uma comunicação boa que fizesse também, né, Wagner, estimulasse essa curiosidade, eu acho que o advogado iniciante nem estaria tão presente. Então, acho que isso foi fundamental. E fatos novos, coisas novas, né? Eu acho que isso foi primordial. Mas eu acho que a mudança é no crescimento, né? A gente cresceu muito. Eu falo que a gente cresceu como pessoa porque a gente cresceu em relações, em escutar muito, em pensar muito, porque eu vou te falar, nem sempre eu e o Wagner a gente compartilhou do mesmo pensamento, mas o respeito prevaleceu. O respeito prevaleceu. E eu acho que é isso que faz a gente amadurecer e crescer. Então, essas mudanças só vieram realmente para concretizar, eu falo assim, todo o carinho que a gente tem pela ordem, né? Porque é a nossa segunda casa. Sim, às vezes a primeira, né? Em se tratando da CAI e da quantidade de eventos que produzimos ao longo desse tempo.
Eu peço licença agora a quem está nos ouvindo e aos meus convidados de hoje para fazer a leitura de um pequeno texto. Esse texto ele foi enviado a pedido meu por uma pessoa muito próxima ao Wagner e o texto diz o seguinte: o Wagner é um ótimo irmão. Admiro o quanto ele é paciente e acolhedor. Tenho muita sorte, porque, além de irmãos, temos um laço muito forte de amizade. Nesse período que ele presidiu a CAI, se dedicou ao máximo, mas mesmo assim, ele sempre encontrou uma forma, um tempo na agenda dele para poder assistir um filme comigo, jogar conversa fora, ou mesmo ficar assistindo vídeos engraçados na internet. Risos. Nós sempre temos muitos momentos compartilhados, mesmo ele tendo uma agenda cheia de compromissos. Fico muito orgulhosa dele ter construído tanto na CAI. Ter a oportunidade de acompanhar todo esse processo dele foi um presente. Tenho muito amor e orgulho pelo Wagner. Desculpem a surpresa, Que lindo. mas eu quis trazer isso aqui hoje, Wagner, porque eu gostaria de te perguntar como foi conciliar o trabalho voluntário que a gente veio conversando agora nesse início do nosso episódio, todo esse trabalho com a sua profissão, porque não podemos esquecer que, além de nos dedicarmos aqui na nossa segunda casa, nós somos advogados. E a relação pessoal, o seu pessoal, familiar, amigos e etc. Nossa, obrigado, Catiele, pela mensagem, né? Minha irmã, tô até um pouco emocionado, vamos lá. É bem difícil, assim, não é fácil. Eu não vou falar assim que eu deixei de dormir, porque eu não sou uma pessoa que consegue ficar sem dormir. Assim, eu tenho que dormir pelo menos um pouco. Mas eu dormi pouco. Teve dias assim que eu dormi muito pouco. Tanto que o pessoal do setor de comissões às vezes me falava assim: Wagner, você está despachando o processo de madrugada. Foi o horário que deu, né? Vamos... E conciliar tudo isso, eu acho que é muito porque eu acredito muito naquilo que eu estou fazendo. Então, eu acredito muito na força da Jovem Advocacia, acredito muito na união da Jovem Advocacia, sempre lutei muito para que as pessoas da advocacia, da comissão especificamente, fossem mais unidas. Eu acho que quando a gente trabalha em conjunto, a gente alcança lugares mais distantes, mais longe, a gente vai mais longe. Então, eu acho que isso me motivava, me motivou durante esses 3 anos. Acho que isso fez com que, quando a pandemia surgisse, que eu fiquei, o que vou fazer agora? A minha cabeça já começou a pensar em várias coisas que eu poderia fazer naquele momento, para ajudar as outras pessoas e também para construir essa possibilidade para todos, né? Porque acho que quando a gente fala para a Jovem Advocacia, a gente fala também para a advocacia geral, como um todo. Certo. Temos aqui mais um texto. Ele foi encaminhado pela minha amiga Shaima e ele diz o seguinte: a Aida, ou a Aida, como alguns dizem, é uma mãe que está para você 24/7. Ela aponta os 6 erros, mas não para te magoar, e sim para te ajudar a crescer e fazer a coisa certa. Ela com certeza sabe identificar a hora de ser mãe e a hora de ser amiga, mas ela faz isso muito bem. Ela é a melhor mãe que alguém poderia ter. Eu e meu irmão somos prova disso. E aqui eu gostaria de complementar as palavras da Shaima, porque na comissão, na CAI, a Aida foi uma mãe, pelo menos para mim. Aida, como foi para você conciliar a sua família, o seu trabalho e a CAI? Ai, tô até emocionada. Mas realmente, eu falo assim, eu amo meus filhos, né? Não tenho, um amor incondicional. E como ela mesma colocou, pontuou ali,
E sim, eu sou muito exigente. E eu sou mãe em qualquer lugar. Eu sou mãe no escritório, eu sou mãe na CAI, porque eu falo assim, é o meu papel. Eu falo assim, se a gente se comprometeu a fazer uma coisa, vamos fazer bem feito. E eu falo assim, é o mínimo que a gente pode fazer, porque eu exijo isso de mim. Então, se eu exijo começar e terminar um trabalho, eu falo assim, então, vamos fazer junto, então. E eu acho que conciliar a CAI, que você sabe, né, Catiele e Wagner, eu não gosto de falar, eu não gosto de pessoas, entendeu? E em casa, em casa eu já falo por mim e por mais, né, pelo meu marido, pela minha filha, eu já falo por eles também. Então, assim, eu falo assim que ali uma coisa me complementou com a outra. Aqui dentro da CAI eu me senti em casa, eu me senti acolhida. Eu vim do interior e eu fui acolhida pela CAI. Então a CAI também é minha família, por isso que eu sempre friso que é uma família, porque eu me senti assim. E conciliar os dois não é fácil, mas não é difícil, porque você acaba trazendo a família para dentro da CAI e levando a CAI também para dentro de casa junto, né, compartilhando a mesma família. Mas a gente tem que saber dosar isso, porque senão a gente vive em função disso 24 horas, que é o Wagner, né? Com exceção as 2 horas que ele dorme por dia. Mas eu falo assim que é um privilégio. E eu falo assim, é um privilégio mesmo, e a gente faz com amor, que nem você falou, Catiele, no início. Muito obrigada, gente. Desculpa ter levado vocês às lágrimas, mas voltemos aqui então às perguntas sobre a CAI. Se vocês pudessem dizer para os nossos ouvintes agora, a jovem advocacia iniciante e os não jovens que também nos escutam, qual seria a lição de vida, além de todos esses exemplos que vocês já citaram, que vocês retirariam desse triênio à frente da CAI? Wagner, você que já se recuperou ali da... Eu tirei várias lições dessa presidência da comissão, mas eu queria até contar uma situação que não aconteceu exatamente nessa gestão, mas foi num projeto da CAI, chamado, que a CAI participava, que era a OAB Vai Escola. A gente ia até escolas da comunidade, e um dos dias que a gente foi, eu estava palestrando sobre o direito do trabalho, e um dos alunos que estavam assistindo, ele saía várias vezes da sala durante a palestra. E aí no final da palestra ele veio falar comigo e falou: olha, doutor, me desculpe por ter saído várias vezes da sala, mas eu sofri um acidente antes de vir para cá, e daí eu resolvi ir no hospital depois da aula. Então eu tive que ficar indo no banheiro, porque ele me mostrou, a cabeça dele estava com o machucado ainda do acidente. E daí eu fiquei bem impressionado, assim, né, porque a gente estava indo lá para falar de direito, muita gente fala, nossa, direito, né, aquela, né, do trabalho ainda. Direito do trabalho, que tem gente que não gosta, né, mas ele ficou lá assistindo, ele tinha se acidentado, ele não foi para o hospital, ele deixou para ir para o hospital depois da escola. E aí eu fiquei pensando, nossa, quantas vezes a gente reclama da vida, né? A gente deixa de fazer algumas coisas por coisas muito pequenas. E olha essa situação, ela demonstra o empenho, o esforço que ele estava tendo para ir lá assistir uma aula. Então, eu acho que a lição de vida é que esse projeto, mas vários outros da CAI também, a filantropia também me enche de lições de vida, assim, sabe? Demonstram o quanto a gente deve valorizar aquilo que a gente faz, deve aproveitar os momentos da nossa profissão, reclamar, mas não reclamar tanto, sabe? Eu acho que às vezes a gente reclama muito, de coisas que outras pessoas gostariam de ter. A gente está ali reclamando. Então, eu acho que a lição de vida que eu levo dessa situação é essa. E o que eu gostaria até de falar para a advocacia iniciante é isso. Ame aquilo que você faz. Tenha a advocacia não só com o objetivo de proventos, mas também um objetivo maior,
que eu acho que você vai ser mais feliz nela. E para você, Aida? Que situação, né? Mas não tem muito o que fugir da solidariedade, né? Eu acho que a solidariedade, eu posso falar assim, do que eu participei, que é realmente na Comissão de Filantropia, né? Na nossa diretoria de filantropia que a gente tem dentro da CAI, você estar ali próximo e ajudando o próximo que realmente necessita. E às vezes você vê que aquele próximo te olha assim com uma admiração e você está ali à disposição dele. Eu acho que a CAI conseguiu desenvolver esses trabalhos na filantropia, não só em conjunto com os movimentos de população de rua, que foi destinado mais, né, na época da pandemia, mas outros aqui perto também, com crianças, com idosos. Isso fez trazer assim sentimentos que faz com que você pense, nossa, a gente não é nada. Então vamos amar um ao outro, né? Valorizar quem você tem do lado, ser grato. Ser grato eu acho que é o mais importante. É gratidão pelos pais, pela família, pelos amigos, pela família CAI que a gente tem, pelo conhecimento que a gente conquistou e que a gente pode compartilhar, né? Eu acho que o ser grato é tudo. A gente sempre vê na internet, né, aquelas frases comuns: advocacia por amor, direito por amor. Eu acho que se eu pudesse resumir aqui o nosso episódio e essa gestão, seria CAI por amor. Acho que vocês concordam comigo. Mas sabemos que uma gestão, ela é construída após uma gestão anterior. E ela é construída para uma gestão futura. Então, eu gostaria que vocês falassem quais são as dificuldades frequentes da advocacia iniciante e que vocês acreditam que será um desafio também para a próxima gestão. Aida. Pois então, nós temos projetos voltados para isso, né? Que eu falo assim, que a gente já tem uma herança, né? É como o Wagner falou, nós temos uma renovação constante de advogados. Então você vê que desafios, tanto para a nossa gestão quanto para a próxima, e que a próxima que virá, empregabilidade. Empregabilidade é um desafio, né? Prerrogativas também é um grande desafio, saber que nós estamos em pé de igualdade. Desafio sempre vai ter, eles sempre vão existir. O que está aí em frente é buscar meios de tentar, eu acho que, reduzir e mediar isso, né? Eu falo assim que mediar os desafios não é dividir uma laranja ao meio para as duas partes, mas buscar ver como reproduzir a laranja, né? Como semear ela para que ela tenha outros frutos e que isso alcance a todos. Eu acho que seria mais ou menos nesse sentido. Nós temos muitos projetos que eu vou deixar para o Wagner falar, né? Que já são desafios. Eu acho que tem alguns projetos da CAI que eles já existem há tanto tempo justamente por conta disso. De tempos em tempos, nós temos uma renovação de advogados e eles vêm com as mesmas dúvidas. Como precificar honorários, como fazer uma audiência. São coisas que todos os advogados iniciantes passam. Defesa das prerrogativas, como a Aida falou. E a inserção no mercado de trabalho. A inserção no mercado de trabalho, daí entra a questão de valorização dos honorários, entra a questão da valorização do advogado iniciante. E eu acho que daí agora, recentemente, entrou outras questões, como marketing jurídico, tecnologia, questão da inclusão, diversidade. Esses assuntos também passaram a fazer parte da CAI. Assim, antes eles não faziam tanta parte, eles ficavam mais para as comissões temáticas, mas eles passaram a ser inseridos dentro da comissão
porque além da gente a gente ter advogados que precisam ter um conhecimento técnico, também é necessário que esses advogados estejam alinhados com as pautas de direitos humanos, com a inclusão, com a diversidade. Certo. E já nos direcionando aqui para o final do nosso episódio, se vocês pudessem, aliás, vocês podem, porque comigo já o fizeram várias vezes, fazer uma reflexão da advocacia iniciante e da comissão da advocacia iniciante para os nossos ouvintes. Qual seria essa reflexão, Wagner? Tá, vou começar com uma reflexão para a comissão. Eu acho que a comissão da advocacia iniciante ela se tornou muito mais forte do que sempre foi, nesse período principalmente porque a gente viu a necessidade de colaboração e eu acredito que se a gente continuar nessa linha de trabalho, a gente vai conseguir desenvolver muitos outros projetos. Queria dividir aqui com os nossos ouvintes que a gente teve muita liberdade para fazer muita coisa pela comissão. Então, todas as pessoas que vieram participar da comissão, e é sempre bom lembrar que a comissão é aberta e todos os advogados iniciantes podem participar, todos que vieram com algum projeto, alguma coisa, eles conseguiram fazer. A gente conseguiu aplicar esse projeto através da liberdade que a nossa diretoria nos deu, e então basta participar. E eu acho que é muito importante que a advocacia iniciante participe da CAI, porque ali você consegue ter uma base melhor de algumas coisas que você não consegue sozinho. O network é super importante para a gente conseguir se desenvolver. Eu acho que a advocacia iniciante precisa vir para a CAI. Quem ainda não participa, fica aqui o convite para que esteja conosco. Onde você estiver, tem uma comissão na sua subseção. Então, fica o convite para que participem. E aquilo que eu já tinha falado antes, na profissão, faça aquilo que você gosta, não perca a sua identidade e busque sempre mais, busque sempre se superar. Eu acho que essa é a sugestão que eu daria para a advocacia iniciante agora. E você, Aida, quais são as suas reflexões? Vou começar ao inverso do Wagner. Vou falar para a advocacia, iniciante em geral, depois eu falo da comissão. Trabalhar com o que gosta, se reconhecer advogando na área de família, se reconhecer advogando na área trabalhista, fazer, como pode ser clichê, mas fazer com amor, sim, é fazer com amor e se colocar no lugar do seu cliente, se colocar no lugar da outra parte também. Eu acho que isso é importantíssimo e fazer com afinco, fazer com esmero. Eu acho que isso você ganha notoriedade aonde você for, porque você passa a ser respeitado pelos seus pares, pelo trabalho que você desenvolve, sem perder a essência, como o Wagner mesmo disse. Manter a essência, eu acho que é fundamental. Já para a nossa comissão, que eu falo assim, é nossa, porque não tem... eu falo assim que a gente tem que olhar o legado que a gente deixa, um legado aberto, acessível a todos. Basta querer participar. Então, e isso eu falo assim, isso às vezes a gente tem que sair realmente do armário e se incluir ao seu meio. Se essa foi minha formação, se eu me formei em direito, então é lá que eu tenho que ir, é lá que eu tenho que me inserir. E saber que tem uma comissão que está de portas abertas para recepcionar e para dar suporte, eu acho assim que não tem como agradecer isso. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu falo assim, a minha singela, digamos assim, para encerrar, falo assim, a minha singela dedicação é que venham, participem. Torne isso como algo
o amor, o clichê, né? Tragam isso com amor, façam com amor, que isso tudo vai reverter ao favor do próprio advogado. Eu falo assim que reverteu para mim em coisas boas, então vai reverter para todos dessa forma. Certo. Em todos esses episódios que eu tive o prazer e a honra de gravá-los até aqui, eu pedia para que os convidados indicassem livros ao final de cada episódio. Mas com vocês eu vou fazer diferente. Eu vou tomar a liberdade de indicar, em nome da Comissão da Advocacia Iniciante, todas as nossas cartilhas elaboradas ao longo dessa gestão, o nosso tão sonhado Manual da Advocacia Iniciante, que estão disponíveis nos nossos meios de comunicação, no nosso site, no nosso Instagram, na nossa bio do Instagram. E quando não acharem por esses meios, os nossos contatos estão sempre disponíveis, né, Wagner e Aida? Como sempre estiveram desde 2019. Então, agora faço novamente os agradecimentos. Obrigada, Wagner, pela oportunidade de poder apresentar um projeto e ver ele se concretizar. Ver agora ele completar 1 ano de realização, uma temporada incrível com convidados incríveis. Agradeço a todos aqueles que participaram, mas eu confesso que esse era o episódio que eu mais esperava, porque trabalhar para a CAI, para a Advocacia Iniciante, ao longo dessa gestão, ao lado de vocês, com o apoio de vocês, foi incrível. Eu não consigo nem mensurar e eu não vou falar muito, porque senão vou chorar também. E esse episódio é um episódio de alegria, muita alegria em estar aqui com vocês e gratidão, como disse a Aida. Gratidão por toda a dedicação de vocês, por muitas vezes abdicarem de tempo com seus familiares para estarem aqui em prol da advocacia iniciante. Então, muito obrigada pela participação de vocês e espero que o podcast Questão de Ordem continue na próxima gestão. Já fica aqui a primeira intenção para a próxima gestão. Obrigada, Wagner, e obrigada, Aida. Obrigado, Catiele. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com você. Por completar 1 ano de projeto, estou muito feliz, parabéns, você desenvolveu um projeto incrível. Eu ouvi todos os episódios, então, mais uma vez, parabéns, obrigado por toda a sua dedicação, por todas as suas mensagens do WhatsApp me pedindo alguma coisa pela comissão. E aos nossos ouvintes, eu queria deixar aqui meu abraço, desejar sucesso a todos da Advocacia Iniciante e dizer que a CAI continua sempre à disposição. Catiele, só tenho a agradecer. Eu agradeço a oportunidade, agradeço toda a tua dedicação na comissão, na comunicação e também por esse trabalho maravilhoso, esse projeto podcast aqui. Eu falo assim que eu não perdi um episódio, né? E até nos grupos a gente acabava compartilhando, às vezes ficava repetitivo porque é algo que a gente gosta, a gente se identifica e isso tudo é mérito seu, parabéns. Eu falo assim que você é a menina da comunicação, né? E eu quero deixar também registrado a todos que estão aí nos acompanhando, nos ouvindo, que venham participar da CAI. Às vezes eu falo nos compromissos, eu vim do interior, então eu consegui fazer, estou aqui, eu fui convidada a ser vice-presidente da CAI na gestão. Eu falo assim, então o acesso é a todos. Então fica o convite para que venham, façam parte, tenham curiosidade, venham conhecer os projetos. E eu tenho certeza que vão se identificar. E não importa se é advogado iniciante ou não, é bem-vindo. Porque eu falo assim que aqui é o começo de tudo. Né? Eu falo assim, é aqui onde abrem-se as portas. E eu só tenho gratidão, como você falou, Catiele, eu tenho gratidão ao Wagner por ter me confiado estar do lado dele durante esses 3 anos. E eu também tenho outra palavra além da gratidão, perdão. Pedir perdão às vezes não é uma forma de, digamos assim, negativa. É saber que a gente erra em alguns momentos. E eu falo assim, a gente espera ter errado acertando, né? Mas também deixo aqui também o perdão para
Se eu errei, Wagner, em algum momento foi tentando acertar, mas eu tenho a certeza que a gente fez um trabalho brilhante e eu agradeço a confiança. Parabéns. E por hoje é isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio do Questão de Ordem. Realização OAB Paraná e Comissão da Advocacia Iniciante.